Bom, galera, a gente está aqui para falar sobre a tarifa zero, né? Acho que eu vou começar me apresentando. Eu sou o Fernando, eu sou daqui de São Carlos, faço parte da APG, né, da Associação de Pós-Graduação, e eu vou estar com o Natan ajudando a conduzir essa atividade, né? O Natan, ele é da pós-graduação também daqui de São Carlos, ele faz... Uhum. Se quiser se apresentar, Natan. Vamos lá. Eu me chamo Natan, eu sou militante do PSTU aí, desde 2021 eu estou no partido. Sou estudante de pós-graduação aqui na UFSCar, na Federal de São Carlos, no campus São Carlos. Também faço parte aí da Associação de Pós-Graduandos do nosso campus e vou estar aqui junto com o Fernando conduzindo a atividade. Sejam todos bem-vindos. Esqueci de falar que eu também sou militante do PSTU, né? Natan, por favor. Perfeito. Bom, eu vou começar explicando um pouco da dinâmica da nossa atividade. A ideia é que cada um dos convidados tenham 20 minutos de apresentação. Depois a gente vai ter aproximadamente 1 hora de discussão aqui no nosso plenário dos demais participantes. A ideia são falas até de 5 minutos, mas dado que a gente não está em muitos, talvez a gente possa pensar em reinscrição aí, sem problemas nenhum. Após isso, a gente passa para o fechamento. A ideia é 10 minutos por convidado. E é isso do funcionamento da atividade. Bom, eu vou começar apresentando os nossos convidados aqui em ordem de fala. Então, a partir do momento que eu falar o primeiro nome do Altino, perdão, depois que eu concluir a apresentação dos convidados, o Altino já pode iniciar a fala aí, tudo bem? Bom, a gente está aqui com a presença do Altino. O Altino é metroviário, ele é militante do PSTU em São Paulo, uma figura importante do nosso partido, e foi candidato à Prefeitura de São Paulo nas últimas eleições. O Gustavo, ele é pesquisador e militante e ativista do movimento Passe Livre, do MPL. Bom, Altino, seja bem-vindo também, Gustavo. Pode começar a fala. Gente, estão me ouvindo bem aí, né? Perfeito. Sim. Altino, perdão, desculpa a interrupção, mas eu vou controlar aqui o tempo. Prefere que eu aviso no chat, eu abro o microfone, mais ou menos quanto tempo? 10, 15, quando faltar um, eu prefiro falando, porque às vezes a gente se empolga e não olha para as coisas. Perfeito. O Fernando vai estar aí no tempo, ele vai te avisando então. Tá bem. Valeu, Fernando, valeu, Natan, o Gustavo aqui, né, que é do MPL, o Juan, uma parte da galera que eu conheço aí, beleza? Gente, o tema aqui que a gente vamos tratar, né, é o tema sobre o passe livre, mas também, eu estava olhando aqui, também uma roda de conversa também sobre os 12 anos de 2013. Veja, o passe livre, a ideia do passe livre, a ideia da tarifa zero é antiga, tem um movimento específico dos companheiros do passe livre, mas queria falar aqui em São Paulo, para contar uma história de 2013, que se relaciona com esse processo. Veja, eu sou operador de trem, maquinista da linha 1 Norte-Sul aqui de São Paulo, e a gente já tinha participado do movimento sindical, já fui, quando era mais jovem, eu era operador de máquina de indústria química em Pernambuco, fui presidente do sindicato muito jovem, depois saí de lá porque a fábrica que eu trabalhava fechou, eu vim para São Paulo porque eu estava muito visado, a própria patronal dizia para mim que eu não arrumava mais emprego lá, mas nem eu querendo. E aí eu vim para São Paulo para arrumar emprego e tal. Eu arrumei um emprego numa fábrica de São Paulo, depois entrei no metrô de São Paulo. E a gente disputava o mundo sindical aqui contra o que na época era CUT, CTB, juntos. Naquele período, no final de 2010, nós conseguimos uma coisa diferente, que foi a gente ganhou uma chapa mais à esquerda, onde tinha companheiros do PSTU, tinha companheiros de outros setores, e nós ganhamos a eleição do sindicato no final de 2010, que não era previsto. E naquele período era o governo petista.
Veja, se a gente for ver, a Dilma, ela entrou em 2011, mas antes dela era o Lula. Então, no final de 2010, entra uma chapa na diretoria do Sindicato dos Metroviários, que tinha uma visão de oposição de esquerda ao governo Lula, que não tinha acordo com o governo Lula pela esquerda. E era uma novidade, ainda mais no sindicato de transporte. Se a gente considerar sindicato de transporte, por exemplo, de motoristas, aqui tem um companheiro dos motoristas aqui, o Marco Antônio, são sindicatos muito difíceis, porque a burocracia é muito forte e, normalmente, a patronal considera o sindicato de transporte como sindicatos estratégicos. Eles não querem que setores combativos de luta dirijam os sindicatos que nem esse. Tá bem, ganhamos a eleição. Em 2011, no final de 2010, novembro de 2010, a gente toma posse. Em 2011, a gente começa a fazer campanha contra o aumento das passagens e pela tarifa zero, redução da tarifa, várias formas que vão no mesmo conteúdo. E a gente encontra os companheiros do MPL que já vinham fazendo atos, mas eram atos que não tinham grande expressão, mas para eles também era uma novidade, um sindicato de transporte dizendo que concordava com a pauta. Na categoria, para vocês terem uma ideia, tinha uma polêmica, parte da nossa categoria que não entendia muito bem naquele momento, chegou a falar assim para a gente, pô, mas vocês não querem que a gente tenha salário, vocês não querem que a gente tenha aumento? Porque se você propõe a tarifa zero, você está propondo a nossa desgraça, porque esse era o jogo, não só que é uma empresa pública, uma empresa estatal, mas também das empresas privadas. Parece que é uma contradição. Se você deseja, de uma certa forma, parte do movimento sindical dos transportes era, eu desejo que aumente a tarifa para ver se eu aumento o meu salário. E a gente começou a dizer que não. A gente quer que reduza a tarifa, atenda a população, porque o nosso serviço é atender bem a população e nós não queremos prejudicar a maioria da população. Muito pelo contrário, nós somos aliados da população. O problema é quem vai pagar o nosso salário? O Estado. E, em particular, quem? A gente aumentar a tarifa, aumentar os impostos dos grandes bilionários, dos grandes milionários. Essa é a nossa lógica. E a gente tentou convencer, não foi tão fácil, mas nós tentamos convencer. A partir daí, nós fizemos uma parceria com o MPL. Então, em 2011, nós lançamos materiais conjuntos, fizemos reuniões conjuntas. Em 2012, nós fizemos, mas isso não era fácil. Porque vira e mexe tinha atividades de rua, onde tinha alguma treta, e algumas das tretas eram nas estações do metrô, e os seguranças do metrô ficavam bravos com a gente, do sindicato, porque, pô, vocês abriram a porta para um movimento que vira e mexe enfrenta com a gente os seguranças do metrô. Mas isso a gente foi trabalhando e a gente foi conquistando. Então, isso aconteceu em 2011, isso aconteceu em 2012. Nós, no metrô, temos uma tradição de distribuir cartas abertas para a população. Eu sei que para muitas categorias, muitos lugares a turma não conhece, mas aí a gente tem é permitido que o sindicato lance um panfleto sobre qualquer tema, desde que vincule com o tema da categoria. E a gente já apoiou greve de Correio, já apoiamos greve geral, já apoiamos vários temas. E a gente distribui para os usuários. E a gente fez isso em conjunto, inclusive. Eu posso até tentar depois resgatar, até do ponto de vista da história, o pessoal da MPL também, quantos materiais a gente fez em conjunto. Mas era uma novidade. Até então, 2011 não virou, teve luta. 2012 também não virou, teve luta. E veio 2013. 2013, o processo estourou. Deu um grau de mobilização gigantesco, que foi tudo aquilo que vocês viram. Então, por exemplo, o MPL tem uma característica de uma pauta específica, que é a pauta que nós achamos correta. Já tive polêmicas com os companheiros do MPL, que eu achava que as pautas eram limitadas. Os companheiros, depois de um período, na minha opinião, ampliou a pauta. No começo me parecia mais restrito. Por exemplo, para eles é como se fosse, tanto não importa se é estatal ou privado, isso foi uma briga, e eu acho que os companheiros, depois de algum período, na minha opinião, pelo menos, avançaram nesse processo. E isso não quer dizer, estou falando que é uma polêmica entre nós também, não só do metrô, mas diversas categorias estatais. Qual é o rolo? Não é verdade que a estatal é boa, porque tem mania de dizer, a estatal é perfeita, e está tudo certo. Não, é cheio de problemas, cheio de problemas. Até porque, na cabeça das empresas públicas, estão empresas privadas. Ou melhor, representantes das empresas privadas. Por exemplo, o representante hoje do metrô, o presidente do metrô, é um cara que privatizou outros lugares. O secretário de transporte de São Paulo é um cara que privatizou outros lugares. Então, eles vieram aqui para desmontar a empresa pública. Então, por exemplo, nós defendemos o SUS, mas isso não quer dizer que a gente vai dizer que o SUS está bom, porque o SUS falta dinheiro, falta funcionário, falta mais contratação, tem um monte de gente terceirizado, um monte de gente quarteirizado dentro do SUS. Mas nós defendemos o SUS porque, se não for o SUS, o que vai sobrar é só hospital privado. Portanto, o SUS nos salva, mas o SUS precisa ser alterado. Veja, estou falando desse contexto sindical
e, de uma certa forma, político, para ver a nossa relação no estouro de junho de 2013. O que acontece? Nós estamos agora há 25 anos do processo, certo? 25 anos? 2010? Não, 12 anos. 12 anos de 2013, né? 2013 mais 12, 2025, 12 anos. Naquele período, eu vou contar uma história para vocês. Eu vou tentar não demorar muito, porque eu queria falar de outros temas. Naquele período, quando estava no meio do furacão de 2013, alguns companheiros da categoria, inclusive dirigentes sindicais, inclusive dirigentes políticos, diziam assim para mim: Altino, primeiro demonizavam o MPL. Diziam: você está vendo o que esses caras estão fazendo? Quebrando metrô, quebrando estação, brigando com não sei quem. Você acha que alguém vai defender isso? Eu me lembro que estava tendo uma greve, porque a gente, depois que entrou no metrô, os ferroviários que faziam uns 15, 20 anos que não faziam lutas, empolgados com o nosso processo de que a gente começou a fazer luta e começou a empalmar, eles começaram um processo de mobilização. E em 2013, teve greve dos ferroviários, que foi uma novidade também, depois de muito tempo, pelo menos o pessoal da Leste. Foi isso, 2013. O que aconteceu? Tava o pessoal, os ativistas jovens da ferrovia, da CPTM, no Brás, e um companheiro meu, eu não vou falar os personagens todos, mas só para a gente colocar, mas eu vou acelerar aqui o processo, a pergunta. Um companheiro chegou assim para mim: Altino, pergunta para esses meninos aí que estão na greve, se eles concordam com essa balbúrdia. Falou desse jeito. E aí eu fui perguntado. Gente, é o seguinte, está acontecendo essas manifestações pela tarifa zero, nós do Sindicato Metroviário nós estamos apoiando, vocês sabem que eu sou do sindicato, e vocês acham certo ou errado? Porque, independente se a gente pode discordar de um método para cá, um método para lá, a pergunta é outra. A pergunta é: correto enfrentar ou não e defender a tarifa zero? Os moleques disseram: eu quero que taque fogo em tudo. É assim que eles disseram, porque era uma juventude radicalizada, inclusive que era da empresa pública. Eu estou falando de que surpreendeu esses companheiros, de uma certa forma, até a mim também, porque eu tentei fazer campanha, mas não sabia que eles iam se empolgar tanto. Detalhe importante: depois de demonizar o MPL, depois transformaram o MPL na melhor maravilha do mundo. E aí essas mesmas pessoas que disseram que era errado começaram a dizer assim: o movimento sindical do Brasil e nós aqui dos metroviários temos que aprender com o MPL, porque é totalmente diferente, é isso e aquilo. Em pouco tempo depois, voltaram a demonizar o MPL de novo. Por quê? Porque essas mobilizações de junho de 2013 é o tal do ovo da serpente. Foi daí que surgiu o Bolsonaro, a outra direita, todo o processo. É interessante porque, em pouquíssimo tempo, os caras foram de demonizar o movimento, idolatrar o movimento, depois demoniza na sequência. Por quê? Porque, no fundo, ele acompanha as reações e o que eles consideram como parte desse processo. Onde eu quero chegar com isso? Independente da discussão da tarifa zero, que é correta, e se você for ver, aí o companheiro do MPL pode falar, um dos seus assim, mentores políticos é um cara que já foi da prefeitura de Erundina, e que, na minha opinião, eu não tinha acordo. Eu fui do PT no passado, muito tempo atrás, eu fundei o PSTU, nós saímos do PT por diferenças políticas, porque, na nossa opinião, eles começaram a governar para a burguesia, inclusive nas prefeituras, inclusive Erundina. Erundina era um... Estou falando, quando a gente entende o contexto todo, você entende o processo. A Erundina, ela era a 10 minutos, Altino. Tá bem. São quantos minutos? São 20 minutos no total. Tá, obrigado. A Erundina, ela era à esquerda do PT naquele período. E como é que uma pessoa que era à esquerda do PT, ligada aos movimentos populares, ganha a prévia interna do PT e mais, ainda ganha a eleição do PT naquele período? Como? Isso tem a ver com as greves que aconteceram em Volta Redonda, na minha opinião. As greves de Volta Redonda, o massacre que teve lá, as mortes dos operários, criou uma comoção nacional. Isso radicalizou. E aqui em São Paulo permitiu, primeiro, que nas prévias não ganhasse a turma do Lula diretamente, na corrente interna. Ela ganha as prévias, que era uma novidade, e mais, ela ganhou a eleição na maior cidade do país, onde tradicionalmente sempre foram setores mais à direita que estavam na frente. Esse rapaz que os companheiros do MPL reivindicam, ele tinha uma visão apenas da redução da tarifa, mas não se preocupava se o dinheiro ia enriquecer uns milionários ou não. Por isso que eu estou achando que nós avançamos no debate, porque a gente é a favor da tarifa zero, mas a gente não quer enriquecer, porque você pode dar tarifa zero e encher o bolso desse cara de dinheiro. Como? Através do Estado.
E aí, se você enche o cara de dinheiro, você vai tirar de algum lugar, você vai tirar da saúde, da educação, de outros lugares. Tá bem. E por que surgiu essa insatisfação popular que culminou com 2013 e que todo mundo naquele período falava que não era só por 20 centavos? Era uma insatisfação que já vinha desde o início da democratização no país, porque já tinha derrubado a ditadura, passando por vários governos, Sarney, Collor, Itamar, Fernando Henrique, duas gestões, Lula nas duas gestões, e aí entra Dilma no seu primeiro mandato. E qual era o desgaste? O Brasil estava sendo desindustrializado em todo esse período. Uns períodos mais, uns períodos menos. Mas cada vez a gente era um vendedor de matérias-primas, de commodities. Ou seja, o Brasil não estava crescendo, tal do país em desenvolvimento, essa ilusão não se realizou. E havia uma insatisfação popular pela questão dos serviços prestados, que eram serviços ruins, mas também do emprego, dos salários, que eram salários que muita gente, mas está gerando emprego. Tá bom, mas está gerando emprego, como também está gerando emprego agora, mas com salários baixos, com salários retraídos, até pelo processo de desindustrialização. Portanto, o país cada vez mais, em todos os governos, num processo mais, num processo menos, mas todos os governos do PT, mas do Bolsonaro, dos governos do PSDB, todos eles desindustrializaram o país, ou seja, o país ficou mais pobre comparativamente. Pode até ter aumentado o PIB, mas do ponto de vista da economia, cada vez mais pobre, cada vez uma concentração de renda maior. Isso leva a quê? A uma insatisfação. Essa insatisfação por baixo, que muitos intelectuais, muitos historiadores e boa parte do movimento não sabia como é que surgiu 2013, porque parecia que o MPL estava predestinado a fazer atos pequenos, que não ia ter, podia reunir uma vanguarda, mas não ia estourar do ponto de vista do movimento de massa. Como é que isso aconteceu em 2013? Na minha opinião, tem a ver com esse processo. Qual o rolo da esquerda? O PT, que surgiu nos anos 80, que eu vivi parte disso, não fui o iniciante, mas vivi parte disso porque eu era muito jovem, o que aconteceu? Eles eram expressão da luta dos movimentos operários dos anos 80. Já nesses anos de 2013, o PT já não era mais isso. O PT era a expressão da governabilidade, daqueles que mantinham o status quo, daqueles que mantinham os ricos, que mantinha que se apoiava nos grandes empresários, nos ruralistas, das grandes empreiteiras. Vocês viram as relações que o PT tinha com a Camargo Correia e Andrade Gutierrez. Então, essa era a relação do PT. Aqui em São Paulo, quem era o prefeito naquele momento? Era o Haddad. Quem era o governador? Era o inimigo político do PT, que é o Alckmin, que hoje é companheiro vice-presidente do Lula. Que é esse Alckmin que, por exemplo, atacou o Pinheirinho, a ocupação de forma armada, uma das desocupações mais violentas, inclusive passando por cima da legislação que tinha sido... porque eles passaram por cima da lei para fazer aquela desocupação no final de semana lá em São José dos Campos. E a presidente era Dilma. Então, veja, a população, os trabalhadores, tinham uma expectativa, principalmente a juventude, tinha uma expectativa que o governo fosse fazer alguma mudança e não o fez. Mas estava insatisfeito com tudo isso. Esse processo é o que culminou em 2013. E mais, aquele processo de 2013 não encerrou em 2013, na minha opinião. Ele continuou. Para ter uma ideia, em 2014, aqui tem uns companheiros motoristas, teve uma greve, antes da nossa greve do metrô, de 5 dias, que foi na véspera da Copa, porque também havia uma expectativa, na Copa vamos melhorar de vida, porque normalmente tudo que é lugar do mundo, quando tem Copa, tem Olimpíadas, os trabalhadores de serviço fazem greve. Por quê? Porque, tem dinheiro para empreiteira, tem dinheiro para tudo, por que não tem para gente? Isso é mais ou menos comum. Isso aconteceu em vários países do mundo. Em 2014, nós fizemos 5 dias de greve, fizemos 5 dias de greve naquele período. Mas antes, os motoristas de ônibus pararam de forma semi-espontânea e largaram os ônibus no meio da rua e jogaram as chaves fora. Eu ajudei, acompanhei na negociação, traíram os caras, todos eles foram demitidos. Esse processo de 2013 durou alguns anos, só que depois ele foi sendo destruído. A Dilma cai, depois entra o Temer, teve mobilizações, teve greve geral contra o Temer, mas as grandes centrais não queriam enfrentar e não queriam derrubar o Temer, por incrível que pareça. E isso acabou destruindo aquele movimento potente que tinha acontecido em 2013. E a esquerda, a grande maioria da esquerda, rendida ao seu governismo, fez com que elas não empalmassem esse processo. E a direita e a ultradireita, a partir dessa insatisfação popular, acaba capitalizando essa insatisfação. Mas tem uma pergunta. Então, de uma certa forma, nós queremos que não aconteça novos 2013, não aconteça novas mobilizações, a gente quer que todo mundo fique apático.
Essa é a realidade, porque, veja, como a esquerda, a maioria da esquerda, está rendida para o capital, eles não vão empalmar o processo de luta, porque eles não querem empalmar porque quando é governo, eles não querem empalmar, porque vai ser, na cabeça deles é contra o seu governo. Só que o seu governo está governando para a burguesia, o seu governo está governando para os ruralistas, o seu governo está governando para as empreiteiras, para as multinacionais, e esse mesmo processo de desindustrialização. E quando é o governo dos outros, a esquerda, essa esquerda tradicional, também não quer mobilizar. Ou mobiliza apenas para forçar o desgaste do governo, que é o oponente dele. Por quê? Porque a lógica deles é: nunca quero tirar um governo, porque isso, quando eu for governo, eu não quero que aconteça o mesmo. Isso já se expressou quando era Collor presidente, que nem todo mundo sabe dessa história, mas, por exemplo, eu, da Convergência Socialista, fui expulso do PT porque a gente dizia que tinha que ter o fora Collor. O PT expulsou todas as correntes que faziam um plebiscito pelo fora Collor. Por quê? Porque eles falavam: um dia que a gente for governo, não pode ter esse movimento, porque tem medo das massas. Aquele processo do PT que enfrentou a ditadura, enfrentou os grandes empresários, mudou completamente. Agora, na verdade, hoje, essa esquerda vive numa dicotomia. Agora é o seguinte: ou você apoia esses governos ditos de esquerda, ou você está do lado da outra direita. E a outra direita diz: ou você está do meu lado, ou vocês são comunistas. Nem o PT é comunista, e nem a única solução que nos resta é fazer um governo de conciliação de classe para os grandes empresários. E mais, se a gente quiser representar, ou empalmar, ou fazer uma aliança, aí sim uma aliança de verdade, com a insatisfação popular, nós temos que, na verdade, desejar mais 2013. Desejar que tenha mais 2013. Agora, a pergunta é outra. Nós queremos que 2013 se amplie. Nós queremos que 2013 briga pela tarifa zero, mas brigue por outros temas, como, por exemplo, o fim do arcabouço fiscal, a manutenção dessa dívida pública que tira dinheiro nosso, sangra o nosso dinheiro através dos impostos, para mandar para esses grandes empresários, que é uma das grandes maneiras de roubo. Não é só o único roubo, mas um dos grandes roubos que tem da nossa nação. Nós temos que entrar em vários temas para mudar completamente o país, se a gente quiser resolver os nossos problemas. E desse ponto de vista, na minha opinião, seria uma mudança drástica. Isso precisava ter uma alternativa de poder. Esse também é um grande problema de 2013. Se colocou um problema, um tema, pegou uma insatisfação, mas qual era a alternativa de poder? O que você apresentava como poder? Então, esse é um tema muito importante, que é pesado para nós que queremos uma mudança social. Eu sempre faço uma pergunta só para fazer um jogo de ideias. Qual é o nosso desejo? O que nós queremos? Nós temos que perguntar. Um minuto, Tino. Nesse 1 minuto, eu quero dizer, o que nós queremos, eu quero que tire toda a riqueza desses grandes empresários. Eu quero que o país se desenvolva. Mas para se desenvolver, não tem saída. Ou nós enfrentamos o imperialismo americano, o imperialismo europeu, todos os grandes países que nos exploram, ou não tem saída. Ou nós enfrentamos, porque nós não temos outra alternativa. Ou nós vamos penar com os governos de direita e com os governos de esquerda. E quero falar, nós somos contra qualquer ditadura militar no país, qualquer fechamento de regime, isso é um fato. Mas nós não queremos ficar rendidos, que nós só temos duas alternativas. Aqueles que querem governar para a burguesia com uma cara de democrático, mas que depois mete porrada, como, por exemplo, é o PM da Bahia, e nem com a cara dura desses outros que dizem que vão bater com vontade, sem dó. Nós não queremos nenhuma dessas duas alternativas, nós queremos outra alternativa. Então, a mobilização de 2013 precisa ser muito estudada, muito analisada, para a gente começar a pensar em outro processo que possa, de fato, mudar o país, desenvolver o país, mas para a maioria da população, não para essa minoria, para quem todos esses governos de direita e essa esquerda institucional governam. Perfeito, muito obrigado, Altino, pela sua introdução. Agora eu gostaria de chamar o Gustavo para fazer a fala dele. Gustavo, fique à vontade. Beleza, gente. Boa noite, tudo bem? Eu sou o Gustavo, militante do Movimento Passe Livre do Distrito Federal e em torno. E aí, só um parênteses, gente. Em algum momento da conversa, eu vou precisar fazer um pause de 2 minutinhos só para dar um cheiro na minha filha antes dela ir dormir. E aí, só para organizar aqui esse momentinho, quando ela passar aqui, aí eu dou um pausezinho e já abro a câmera de novo. Então, para pensar um pouco a discussão que está colocada, né? Experiências de luta por transporte e luta por gratuidade no transporte. Primeiro que, assim, o transporte público, as lutas por transporte, 2013 é um dos marcos de um longo processo
estrutural, né, de organização das lutas do transporte, por conta de que quebra-quebra no transporte, por exemplo, é quase um esporte brasileiro, né? É de lei, né? Como a gente diz, né, nesse rumo de cá, é comum que a gente tenha na história brasileira revoltas por transporte, né? Desde a primeira greve da história do Brasil foi uma greve de trabalhadores do transporte, inclusive, que é a greve dos ganhadores, que era dos escravizados libertos que recebiam uma parte da sua remuneração, né? Que foi ainda em 1857 na Bahia. Então isso é muito marcado. A gente tem a revolta do Vintém, ao longo da própria ditadura militar, você tem uma quantidade enorme de quebra-quebras de transporte, denunciando a situação da qualidade e a própria situação do aumento de tarifas, né? Então, sempre teve esse caráter muito também explosivo, né? Que era muito colocado, assim. Só que de aumento de tarifa em aumento de tarifa, muitas das vezes, a gente foi percebendo também, já nos anos 2000, já o movimento passe livre criado, etc., né? A gente foi percebendo de que é muito fácil a gente ser derrotado em lutas de aumentos de tarifa, porque esse é um empresariado muito forte, muito articulado, né? Complexo, difícil, assim. Então é comum que a gente, às vezes, saia, inclusive, cabisbaixo, né? Triste, que a gente não conseguiu reverter um aumento de tarifa. E realmente, né? A condição de miséria, a carestia aumenta a cada aumento de tarifa, né? A cada ônibus que quebra também no caminho, no trajeto. Isso é uma coisa muito marcante, assim. Mas a gente precisa pensar, talvez de outra forma, em como que mesmo nessas derrotas a gente consegue acumular força, força social e força coletiva. Então, é sempre fazer a luta contra o aumento de tarifas, levando as últimas consequências, a possibilidade de revertê-lo, usando todos os meios disponíveis na rua para a gente conseguir tocar isso, mas também de junto dessas lutas contra o aumento, a gente colocar pautas propositivas, porque essas pautas vão avançando ao longo do tempo, né? Como foi o próprio caso do passe estudantil, no caso do DF, e da tarifa zero a nível nacional, mas também posteriormente no próprio DF. Assim, a gente ainda não tem tarifa zero, né? Foi implementada agora a tarifa zero aos domingos e feriados, muito parecido com a dinâmica que aconteceu em São Carlos também, né? Só que também nessa mesma dinâmica. Sempre isso, né? É algo comum na nossa história, que a gente tem algumas das conquistas sendo implementadas por governos de direita e extrema-direita. Só que é isso, eles nunca caem do céu. Eles sempre são uma resposta às nossas lutas. Então, o passe estudantil, quando ele é conquistado por um oligarca, ele é conquistado à revelia de um oligarca local, que era o Arruda, né? Aí foi implementado em 2009 em resposta às nossas lutas que estavam acontecendo desde 2006, por exemplo, no Distrito Federal. Ele faz o jogo dele, né? Faz um passe livre todo remendado, todo cheio de problema, dando mais lucro para as empresas e limitando as viagens que a gente pode fazer no passe estudantil, por exemplo. Então, mas estava colocado, a pauta avançou. A mesma coisa com a tarifa zero, né? A tarifa zero, a gente, até 2013, era tirado de maluco, né? Em 2013, ainda quando estourou a coisa toda, né? O Alchino retomou. Era todo mundo, uma hora ou a gente era ovacionado, né? E essa coisa de ser ovacionado é ruim também, porque a gente perde em crítica e autocrítica, né? Ou a gente era demonizado, chamado de moleque, de infantil, etc., que era só jovem. Quando, sei lá, eu sou pai de família, tem outros militantes que também são mães e pais de família, já estão mais velhos. Então, acusava a gente de ser ou um movimento de juventude, e não um movimento de trabalhador e trabalhador. Espera aí rapidinho que eu vou dar o tchau aqui. Rapidinho. Boa noite, já estou de volta. Mas como eu estava falando, né? A tarifa zero ela era tirada de louco, né? De uma pauta maluca, insana, impossível. A própria Dilma, né, para fazer uma crítica à esquerda, aos governos progressistas, né, que muitas vezes seguram a transformação social, mais do que viabilizam elas, ela chegou a falar explicitamente que não existe almoço grátis. Isso é uma frase dos liberais, por exemplo, né? Não é uma frase do campo socialista, do campo anarquista, do campo revolucionário. É uma peixe dos liberais, né? Que era muito colocado, que era impossível, assim. E aí, mesmo nisso, a gente foi batendo nessa tecla.
é possível. Fomos também entendendo, lendo a conjuntura, lendo como é que funciona o transporte, para poder bater de tete com essa galera também, né? Falar, ó, é possível sim e tal, fazer formações coletivas, né, sobre qual é o nosso modelo de tarifa zero. Então, no DF, por exemplo, em 2014, a gente apresentou um projeto de lei de tarifa zero, ainda em nível local. Isso vai ser uma questão também que eu vou trazer para a gente pensar. E a gente apresentou um projeto de lei de tarifa zero que previa justamente financiamento por fontes progressivas, ou seja, os mais ricos vão pagar mais, gestão popular do transporte, ou seja, quem vai gerir o transporte é trabalhadores e trabalhadoras do transporte e usuários e usuários, não é quem não anda de ônibus, né? Não é o empresário do transporte, nem é os prefeitos e técnicos que sequer sabem que horário que passa tal linha, porque nunca pisaram num ônibus, ou se pisaram tem muito tempo. Então, além disso, a gente também defendia que houvesse, por exemplo, né, e isso é uma perspectiva nossa do Distrito Federal, de que houvesse empresa pública. E a nível nacional também do movimento Passe Livre, a gente defende isso, né? Como a Altino falou, foi um debate que a gente foi avançando, justamente por entender de que é mais fácil, inclusive, reivindicar, mesmo com todos os problemas, precarizações, formas de gestão privada na empresa pública, né? É mais fácil que isso que a gente implemente as nossas reivindicações em uma situação de empresa pública. A qualidade, a gente consegue pressionar pela melhora também. No Distrito Federal, a gente tem o metrô, né? É um metrô curtinho, pequeno, que deveria ser ampliado, mas ele é uma empresa pública que é subfinanciada e precarizada pelo Estado. E tem, atualmente, até a manutenção é terceirizada, né? E isso precariza muito a qualidade, assim. Então, uma dimensão que também está presente aí, né? E aí, a gente coloca esse projeto de lei, ele, assim, não foi aprovado, não foi para frente, etc. Tinha algumas coisas também que essa parte do financiamento ela não estava tão redonda ainda, a gente não tinha tanto acúmulo, mas era um projeto que a gente brigou por ele. E com o passar do tempo as pessoas se convenceram, falaram, rapaz, é possível mesmo, né? Até quem falava mal de nós passou a defender tarifa zero, porque se tornou incontornável, né? E acho que isso é uma coisa que junho de 2013 possibilitou. Junho de 2013 foi muitas coisas, né? Foi muitas coisas ao mesmo tempo, muitas demandas. O transporte foi a disparadora e, ao meu ver, uma das centrais, junto com a carestia, as condições de vida, mas ela, pela forma que ela se esboçou, de uma grande revolta popular ou de uma greve da cidade, onde as cidades realmente paravam, em muitos casos, quando 80% da população vai para a rua, em alguns municípios menores, a cidade literalmente parou, né? Quando 1 milhão de pessoas vai para a rua no Rio de Janeiro, a cidade literalmente parou, né? E quando isso se alonga por dias, o comércio começa a reclamar, os empregadores começam a reclamar, todos os patrões da cidade começam a reclamar. Então, eles se caracterizam dessa forma de uma greve da cidade, de paralisar a circulação da força de trabalho, né? Se tornava comum. Eu lembro, na época, um monte de escola pública, escola particular, suspendendo aula com medo de protesto, porque ia ter uma bagunça, não sei o quê, então paralisou várias coisas da cidade, né? E aí, as próprias empresas de ônibus, muito pouco se fala disso, né? Elas, em 2017, elas reconhecem que elas estão perdendo a taxa de lucro delas porque elas não conseguiam fazer tantos aumentos de tarifa como elas faziam antes, após junho de 2013. Porque as prefeituras não queriam dar, porque ia pegar mal, porque tinha medo da mobilização que ia acontecer. Então, muitas cidades conseguiram segurar aumentos de tarifa por conta das mobilizações. E isso diminuiu as taxas de lucro e prejudica o poder dessas empresas, o que é um ponto muito positivo. A gente, às vezes, tem uma noção de que as classes dominantes sempre vencem, né? O progressismo joga muito com isso, né? 10 Oi? minutos, Gustavo. Beleza. O Beleza? progressismo joga muito com isso, né? Os governos progressistas jogam muito com isso. De que não tem como mudar as coisas e tal, acho que sempre tem a correlação de forças, quando não. E se a gente olha onde teve luta, houve avanço. A questão é que a gente realmente, nisso eu concordo, a gente não conseguiu expandir essa luta para conectar com outros setores da sociedade, costurar com outras reivindicações. A gente pode fazer essa discussão. Mas no transporte é muito louco, porque
parece que a conjuntura avançou em alguns aspectos. Por exemplo, gratuidades se ampliaram, cidades implementando tarifa zero se ampliaram, enquanto que na conjuntura geral a gente retrocedeu em outros aspectos. Ou seja, essa é a importância da luta, de brecar os empresários e conquistar vitórias para a nossa classe, para a população negra, para as mulheres, para a população LGBT, que usa o ônibus todo santo dia. Então isso foi muito importante, e isso chega nesse contexto de que hoje a única solução que é apresentada para a crise estrutural do transporte é a tarifa zero. Tanto que inúmeras cidades estão implementando modelos de tarifa zero. Né? Tarifa zero mesmo todos os dias da semana, para todo mundo. Né? E mesmo o modelo mais escroto de tarifa zero, ele é melhor do que o melhor modelo de tarifa, melhor modelo tarifário. Aquele modelo que mantém financiamento com tributos regressivos, que os ricos pagam quase nada, pobre paga mais. O modelo que mantém remuneração por passageiro, que é uma discussão que a gente pode fazer depois. Esses modelos bem ruins, assim, ou que mantém empresa privada até. Mesmo ele dá alguma condição de luta melhor para a população local daquela cidade do que a situação anterior. A questão é que a gente não pode parar por aí. Né? Como a gente fala, a gente não está aqui para lutar por migalhas, a gente está aqui para lutar por dignidade. Né? Se a gente quer lutar por dignidade, a gente quer a pauta inteira, nós vamos para as cabeças. Né? Então a gente quer uma tarifa zero que seja, que é o que a gente defende, com todos esses elementos que eu falei, com gestão popular do transporte, que trabalhadores e usuários decidam, com a tarifa zero de fato, todos os dias da semana, sem restrição nenhuma, sem catraca, sem biometria, que é um dos problemas que tem tido, por exemplo, recente, onde tem sido implementado o passe estudantil. A gente quer que os empregadores paguem taxa de transporte no lugar do vale transporte, que todos os empregadores, a partir, por exemplo, de 10 funcionários, paguem um valor para financiar a tarifa zero, porque eles vão se beneficiar com isso. A gente quer que aumente os IPTUs de todos esses industriais bizarros, Fiesp, FIEMA no Maranhão, FIEMG de Minas Gerais, para que eles paguem mais tributos de IPTU nessas áreas em que eles atuam, para que isso sirva para financiar a tarifa zero, porque os trabalhadores dele vão usar transporte coletivo. Né? A gente quer que seja empresa pública justamente por entender que, em termos de qualidade, vai ser melhor. A gente teve uma aliança muito forte com os metroviários também, aproveita que o camarada Altino está aqui, no Distrito Federal, né, com os companheiros do Sindimetrô. A gente fazia inúmeros panfletos. Em frente era a defesa da greve, atrás era a defesa da tarifa zero. Né? Então, essa aliança de classe também é muito importante. Né? E, por fim, uma coisa que também é muito fundamental é a necessidade, dentro da nossa proposta de tarifa zero, de que ela seja, duas coisas, na verdade, de que ela seja remunerada por quilômetro rodado e não por passageiro, porque hoje a gente não sabe quanto custa o sistema de transporte. A gente paga por, o Estado, né, o Estado paga por passageiro. Então, rodou a catraca, mais grana para a empresa, que paga, tem o subsídio e tal. Não o valor do custo de transporte. Porque se a gente parar para pensar, se eu estou indo de um lugar para o outro, o custo é o mesmo se o ônibus está andando com 10 pessoas ou com 200. Então não tem variação de custo, não tem por que o empresário de transporte ganhar porque o ônibus está superlotado, porque isso aí só serve para enricar ele. E trata a gente como sardinha, né? Como carga, como o camarada Paik coloca muito, né? E que tem origem justamente no tráfico de escravizados até, essa desumanização no deslocamento do transporte. Se a gente muda essa forma de remuneração, inclusive em algumas cidades a tarifa zero ela se torna mais barata. No caso de Vargem Grande Paulista, onde foi implementada a tarifa zero em São Paulo, quando eles mudaram a forma de cálculo da tarifa, eles perceberam que o sistema era mais barato do que eles efetivamente estavam pagando. Ou seja, zerar a tarifa era mais barato do que continuar mantendo a tarifa naquele contexto. Então, isso foi muito importante, assim, acho que é interessante trazer. 5 minutos, tá? Beleza. E aí, agora eu vou trazer um pouco algumas experiências, assim, para além. Uma última coisa é que seja nacional, né? A nossa modalidade de tarifa zero que ela seja a nível nacional, que precisa integrar os municípios mais ricos, tem que financiar os mais pobres, é uma solidariedade também, né? Nesse sentido. Por isso que é importante a gente fazer discussões como as que têm sido feitas,
A gente pode depois entrar no debate, né, do Sistema Único de Mobilidade, que faz com que a União bote recurso num Fundo Nacional de Tarifa Zero, por exemplo, um Fundo Nacional de Transportes que integre modais, que seja, por exemplo, se eu tenho que ir de uma cidade para outra, que são, tipo, região metropolitana, se eu moro numa cidade e trabalho em outra, isso tem que ser financiado a nível federal, estadual e municipal, né? As pessoas não podem ficar à mercê, porque mora na fronteira, né, do lugar. E, por fim, algumas questões para a gente pensar, né? Muito das dificuldades, às vezes, quando a gente atua em forma de frentes de luta, o que não é necessariamente um problema, a gente tem que atuar com o máximo de organizações que está disposta a lutar por transporte. Mas, muitas das vezes, há uma disputa maior em torno das organizações e menos da disputa por transporte. A unidade tem que ser feita em torno da luta, né, da pauta concreta, né, e menos da autoconstrução, né? Essa acaba sendo uma das dificuldades, estava até aqui numa atividade ainda agora, algumas reflexões que eu vim tendo também, de que há isso, né? A gente talvez a forma de criar unidade embaixo é pensar, muito tempo a gente se organizou por núcleos, quando era a luta para defender o passe livre estudantil de tentativas de restrição ou pela tarifa zero, eram núcleos de passe livre estudantil nas escolas. Em cada escola que a gente atuava ia criando núcleo. Isso ia criando uma camaradagem entre as organizações que rompia com essas desconfianças mútuas, né? Que eu acho que é um aspecto importante. E, mais importante ainda, cria forma de autogestão do transporte ali. Ou seja, que as próprias pessoas envolvidas na comunidade escolar, na própria escola, estudantes, possam decidir, o ônibus tem que passar tal hora, é melhor passar assim, assado, precisa de mais ônibus ou menos ônibus, está de boa, muda o trajeto. Ou os que a gente atuou muito tempo, que eram os comitês populares de transporte no Distrito Federal e em torno, que eram comitês locais por cidade, a gente é organizado por cidades satélites, né, no DF, que são como se fossem os bairros, só que mais distantes e mais adensados, e sem autonomia administrativa. E aí, esses comitês eram pessoas que iam ali se organizar por transporte, perguntar, como é que a gente vai se organizar e tal, etc, né? Como é que é a melhor forma? E isso é um aspecto que talvez possa ser interessante, até perguntando, não sei, uma discussão para ser colocada, como que vocês têm se organizado para entender na luta por transporte de São Carlos. Eu acho que vocês têm feito essa incidência não, eu não gosto desse termo, é termo de lobista, né? Incidência, muitas vezes. Como que vocês têm feito essa pressão institucional fazendo esse plebiscito popular, que eu acho que é uma ferramenta muito interessante também da gente refletir as potencialidades, o que vocês conseguiram conquistar, simpatizar, qual foi a recepção da população, até para escutar vocês e poder ajudar nessa troca de experiências, né? Que eu acho que é muito fundamental. E, a partir disso, pensar também como que a gente consegue seguir a luta por transporte, costurando com outras reivindicações, que acho que foi um dos limites que a gente efetivamente teve em 2013. Uma das linhas que a gente tem passado, né, da tarifa zero como um instrumento de luta revolucionária, né? A gente que defende que tem uma revolução social no Brasil, né? Que a gente bota esses capitalistas tudo para correr. E a tarifa zero, nesse sentido, ela dá... Tá? Beleza. Ela dá ferramentas para isso, no sentido de que ela possibilita o deslocamento das pessoas na cidade. Para o conflito, inclusive. Para chegar onde não chegava, botar o dedo na cara onde não podia antes, né? As quebradas conseguir ocupar o centro, poder circular de boa, né? Facilita até a organização. Agora, no DF, a gente tem feito essa prática de fazer reuniões nos domingos, porque a tarifa é gratuita. Né? Tá zerada a tarifa, essa treta que foi, mas apropriando das nossas lutas, mas que efetivamente muda a nossa vida, né? E aí, perguntar coletivamente como é que a gente costura essas pautas, como a gente massifica a luta e como que a gente consegue nacionalizar ela também. Porque muitas das vezes tem essa limitação. Talvez nos nossos municípios não tenham capacidade de implementar sozinhos. Talvez precise realmente tributar os ricos que estão de fora da sua cidade, né, das nossas respectivas cidades. Porque é isso, os ricos estão transitando, eles conseguem migrar o seu capital muitas vezes. Então a gente tem que criar mecanismos para tributar eles, para financiar a tarifa zero em todos os lugares, em todos os modais, contra todos esses setores empresariais
que travam a nossa vida. É isso, gente. Beleza. Aí coloca essas questões pra gente ir conversando. Agora a gente vai inverter a ordem em relação ao que a gente fez no início, né? Começou apresentando o Altino e depois o Gustavo. Agora a gente começa pelo Gustavo e depois a gente vai para o Altino. Lembrando aí, em cerca de 10 minutos, tudo bem? Gustavo, fica à vontade. Beleza, vocês me ouvem bem? Ouvimos sim. Massa. Então, eu vou tentar passar por várias questões, mas talvez eu vou até aproveitar, inverter a ordem, também vou de trás para frente, né? Um pouco na estrutura da minha fala, que é pensando nessa discussão da nacionalização, né? De fato, para a luta da tarifa zero avançar hoje, em todo o território nacional, a despeito da estrutura produtiva local, porque tem cidades, por exemplo, muito grandes que precisam de muito recurso, que sozinha ela não consegue bancar a tarifa zero, ou que precisa de novas fontes de recurso, mesmo quando a gente adote empresa pública. Né? Tem que ser fontes progressivas e tal. Então, a gente precisa lutar para que a nossa reivindicação seja nacional, e para que exista um fundo nacional por transporte, por exemplo. Assim como tem fundo de saúde, fundo de educação e tal, né? Eles têm uma série de problemas, né? Como o SUS, por exemplo, tem uma série de problemas, mas são ferramentas possíveis para financiarem políticas públicas que transformam, de fato, as nossas vidas concretas, né? Assim como a tarifa zero, ela transforma, de fato, a nossa vida concreta, mesmo no pior modelo dela, né? As pessoas passam a conseguir circular pela cidade, né? Então, nesse sentido, a gente está puxando do Movimento Passe Livre um convite. A gente convida aos camaradas e às camaradas de São Carlos, todo mundo que lutou aí contra o aumento de tarifas, pela municipalização e pela tarifa zero na cidade aí via plebiscito. Faço convite também formal ao camarada Altino, dos metroviários de São Paulo. A gente está puxando uma marcha nacional pela tarifa zero em outubro desse ano, né? Vai ser no período ali que a gente está pensando de ser durante a Conferência da Cidade, porque muitas delegações, movimentos já vão estar nesse movimento para Brasília, então a gente aproveita esse momento que já vai ter muita gente para ganhar força, né? E para avançar para as cabeças, né? Com a nossa pauta máxima. Depois o Estado capitalista ele reduz ali, lá, né? Mas tem alguns institutos a nível nacional que podem facilitar a implementação da tarifa zero e que estão para jogo para a gente disputar eles também, né? Para manter eles da forma como estão e melhorar ainda mais, como é o caso do Sistema Único de Mobilidade, né? Que é a PEC 25/2023, que prevê recurso progressivo para financiar o transporte, prover uma gestão ainda meio precária, mas prover uma perspectiva de gestão de quem usa o transporte, né? E acho que a gente tem que batalhar para incluir também quem trabalha nele, por exemplo, para que tenha empresas públicas, né? E que a gente possa massificar essa luta, porque é um instrumento muito importante para que todas as cidades tenham capacidade de implementar a tarifa zero, para que nenhum prefeito, nenhum empresário escroto possa subir em cima da pauta e oligarquia local para se vender em cima, né, e para se fortalecer. Então, um desses instrumentos que é essa PEC, né, que foi apresentada, do Sistema Único de Mobilidade, que a gente tem que utilizar ela como instrumento, né, para avançar com o nosso projeto máximo aí de tarifa zero. Nessa perspectiva, a gente está realizando também agora uma plenária nacional dia 10 de julho, com todas as organizações que quiserem colar, que é um segmento da última plenária contra aumento de passagens e por tarifa zero, que é para pensar como é que a gente nacionaliza a luta, né, avançando com a nossa pauta máxima, justamente para não fortalecer nenhum empresário de ônibus e garantir a nossa circulação livre pelo transporte, né, a nível nacional. Então, um caminho, por exemplo, a gente começa a fazer dias de luta local por tarifa zero, regulares, às vezes uma vez por mês, às vezes ou uma vez a cada 2 meses, mas é o que a população consiga identificar. Aquela galera lá que está protestando, né? Vou chegar neles, somar, perguntar. Isso envolve esse nível de nacionalização, né? E outra perspectiva de nacionalizar é desde abaixo, né? Uma coisa que a gente até se coloca muito à disposição
para fazer, que são, a gente tem inúmeras oficinas de mobilização em nível de base, mobilização em escola, para as pessoas entenderem a importância, e aí eu discordo um pouco da companheira que falou que é uma mera concessão, que as pessoas não dão importância, né? Como o camarada Marcos colocou aqui, para os próprios condutores terem direito a passe, né? A gratuidade. É uma pauta fundamental, porque muda a vida concreta dessas pessoas. Assim como o passe livre estudantil mudou minha vida no meu período de estudante. Eu ainda estou pós-graduando e realmente, tipo assim, dá uma mão danada, né? Para não apertar no dia a dia. Então, são lutas concretas, são vitórias nossas, né? Que a gente precisa reivindicar e a gente consegue estar à disposição, assim, né? Para tocar essa conversa aí com todo mundo aí de São Carlos que está na luta pelo transporte, a gente aprender conjuntamente, inclusive, quais foram as potencialidades, por exemplo, na movimentação pelo plebiscito, e até abrir um movimento, se for o caso, né? Se for o interesse de todo mundo, de querer somar, ou de a gente seguir trocando experiências, a gente está, a Federação do Movimento Caçulinho também está super aberta, né? E aí eu vejo também que é uma questão que é complexa, que a gente também não como é que a gente costura as pautas, né? Eu acho que esse foi um limite de 2013, explícito, assim, fazendo até autocrítica, que a gente poderia ter costurado mais as pautas. A gente está com medo dos empresários, inclusive, de forma geral. Os empresários tinham medo de um tarifaço, explícito, assim. Tinha medo de que a redução da tarifa de ônibus em RC cidades implicasse na redução da tarifa. Só um momento aqui, rapidinho, gente. Um segundo. Desculpa, foi ver se era com minha filha que estava chamando. Mas o que eu estava falando é de que como é que a gente faz essas costuras. Eu acho que esse é um caminho, por exemplo, que Juan apresentou. A gente tem que bater de frente contra o regime fiscal que está aí validado. Porque a gente pode criar um fundo de transporte e aí toda a grana que a gente ia arrecadar para o fundo de transporte vai ser desvinculada, como estão fazendo a tentativa de desvinculação dos recursos da saúde e da educação, né? Aí vai para bulhufas toda nossa luta social, se esse regime fiscal não cai, por exemplo, né? Ao mesmo tempo, a gente tem capacidade, dever, eu acho, de ter finalmente uma luta de massas que seja capaz de intervir no debate da reforma tributária. Por exemplo, a gente não tem tido movimentação de massa, tem sido uma movimentação de gestores do Estado capitalista, do governo Lula, e uma movimentação de setores do empresariado brigando ali para quem vai ter isenção, no máximo essa tentativa de isenção que é positiva, né, mas que não está sendo considerado isso. E a gente tem essa potencialidade enquanto lutadores de transporte, porque nós discutimos uma reforma tributária progressiva. Está na boca do povo, a gente fala isso, né? Como é que a gente quer financiar a tarifa elétrica? Quer que os ricos paguem por taxas de transporte ou por IPTU progressivo, ou botar lancha para pagar, né? Dono de jatinho para pagar, Fiesp, Fieng para pagar, né? A gente tem capacidade de intervir nisso. E aí a outra coisa é as lutas contra a carestia. A gente não tem que aceitar pagar para viver, né? E isso é uma perspectiva bem revolucionária, assim. A gente não quer que o transporte seja mercadoria, porque a gente não quer que nada seja mercadoria. Eu não quero ter que pagar para comer, eu não quero ter que pagar minha água, eu não quero ter que pagar eletricidade, né? Eu não quero ter que pagar tudo aquilo que a gente precisa para viver, né? A gente só conquista isso no momento que a gente conquista a nossa grande transformação social, uma revolução. Isso tem que estar na ordem do dia, porque melhora as condições das pessoas, né? Por isso que essa perspectiva de que tarifa zero é uma luta também revolucionária, né? Abre horizontes para a gente, caramba, a gente não precisa pagar algumas coisas para viver, assim como já é na saúde, mas pode expandir para outras áreas da vida, né? E isso o empresariado tinha medo. Agora eles aumentaram a energia, por exemplo. Tá com aquela taxa lá que botaram de energia a mais, né? Vai melhorar ela, sei lá quantos anos. A gente tem Um minuto, Gustavo. capacidade de pautar isso. Falta um minuto?
Isso, A gente tem exatamente. capacidade de pautar isso enquanto lutadores e lutadoras por transporte e costurar essas pautas, né? Que elas mudam a nossa vida concreta. E assim a gente vai fazendo nossa solidariedade de classe, que eu acho que é muito fundamental a gente construir. Assim como a gente constrói a aliança usuários, usuárias, com metroviários e metroviárias, com condutores e condutores, né? Não é abdicando das nossas pautas, é costurando elas, falando, cara, a luta do metroviário é a minha luta também, porque é uma luta contra o custo de vida, né? Tá foda pagar para viver. A luta do humano que é condutor, do Marx, é a nossa luta também, né? A população negra é mais afetada pelo sistema de transportes hoje, porque onde tem mais população negra são os bairros com os piores ônibus, geralmente que pagam mais tarifas, e a maior parte da nossa população trabalhadora. As mulheres pagam mais tarifas, precisam fazer deslocamentos diários de cuidado, e é deslocamento picado. Deixa a criança na creche, vai para o mercado, vai para o trabalho, volta 10 do trabalho, minutos. busca a criança na creche. Beleza. Então, para fechar, eu acho que a gente tem essa potencialidade de avançar aí, de colocar a nossa pauta mesmo, né? De forma que o empresariado não deturpe, e a nível nacional, para que todo mundo, em todos os lugares do Brasil, possa ter tarifa zero. Né? Então, à disposição aí para seguir a prosa, para seguir se apoiando aí nas lutas, mesmo diferenças mil que possamos ter, mas nós estamos fechados junto e unidos contra os capitalistas em melhora das nossas condições de vida aí, na nossa dignidade do dia a dia. Obrigado, viu, gente? Muito obrigado, Gustavo. Agora a gente passa para o Altino. Tá bem. Gente, primeiro eu queria agradecer aí a paciência de vocês. Agradecer ao Gustavo aí por também ter debatido com a gente, o convite aí que o Juan me fez, Marco Antônio, a galera aí. Aqui são vários temas. Veja, a primeira coisa que eu queria falar é o seguinte: esse tema da unidade de ação e solidariedade de classe é fundamental. Isso muitas vezes é nos roubado. A gente começa a entrar nessa historinha de que eu não vou apoiar o outro trabalhador, o outro desempregado, o outro que está ocupando uma terra porque não é comigo, porque eu não gosto do cara, não sei o quê. Não tem isso. Nós vamos ser solidários com todos os desgraçados, todos os sofridos, todos os explorados que existem no planeta. Essa é fundamental. Agora, o que nós não vamos ser solidários é com o banqueiro, nós não vamos ser solidários com o ruralista, com o grande empresário bilionário. Eu não vou torcer para o Elon Musk, para o Trump, para ser sincero, nem para os governos de esquerda que acabam servindo para a burguesia. Eu estou falando da minha opinião. E tem muita gente que faz isso, porque esse é o jogo da ilusão. Enquanto a gente ficar nessa ilusão, nós estamos ferrados. Agora, nós temos que ser solidários, inclusive, com os iludidos. Eu estou falando isso porque mesmo a turma, mas eu acredito naquele negócio lá, tá bom, mas está a fim de lutar? Então vamos. Talvez na experiência a turma vai vendo quem é quem. Então isso é muito importante. Aqui tem muitos temas mesmo. Eu vou colocar um que normalmente não entra. Eu não sei se você repararam que eu falei em industrialização antes e que o país está cada vez mais vendendo matéria-prima, que é quase voltando ao século, né, na época do Descobrimento do Brasil. É pau-brasil, ouro, a gente vende petróleo, a gente vende um monte de treco, mas aquilo que a parte industrial cada vez menor, em todos os governos, impressionante. Mas veja, nós estamos falando de transporte. Quando a gente fala de transporte, nós estamos falando de trabalho, certo? O motorista, o Marco Antônio, eu, maquinista, os vários serviços que tem no transporte, ok. Mas tem um detalhe, tem o equipamento. Tem um ônibus e tem o metrô. Os metrôs, nós importamos tudo. Por que a gente não tem uma indústria nacional estatal de metrô? Por que nós temos que importar tudo a preço de ouro? Fora a roubalheira, né? Aqui teve uma denúncia em São Paulo que um trem reformado era mais caro que um trem novo em Nova York. Era 2 vezes mais caro do que um trem novinho em Nova York, reformado. Isso era um roubo danado. Então, o que eu quero dizer é necessário, e outro, os meninos da manutenção do metrô aqui dizem, nós somos capazes de construir um metrô inteirinho. O máximo que a gente vai precisar é comprar um componente eletrônico ou outro, ou o resto de produz tudinho aqui, se quiser. O problema é quem vai ter coragem disso? O PSDB não vai. O Tarcísio aqui não vai. O PT também não vai. Por exemplo, o projeto de expansão do metrô e da ferrovia no país que está surgindo com Lula,
inclusive em acordo com o Tarcísio, é tudo privado. Não só a privatização do serviço em si, mas também a compra dos materiais. Ninguém pensa... Aqui nem o tal do nacionalista burguês tem. A nossa burguesia é completamente covarde, aceita ser sócio menor. Portanto, o único setor da sociedade que é capaz de mudar tudo, inclusive ter a coragem de produzir coisas, somos nós, os trabalhadores. Mas, para isso, precisa mudar tudo. Mas eu concordo. Vamos pegar a pauta do passe livre. Você está falando que tem essa atividade em outubro, que você se referiu, da Marcha Nacional pelo Passe Livre, eu acho muito importante. Claro, aí cada um com suas pernas, as condições que cada um tem, mas eu acho bom a gente participar. Como outras pautas, por exemplo, está tendo a luta contra o despejo zero, certo? Contra as ocupações, as desocupações que estão ocorrendo pelo país, contra a morte da periferia, pela a violência da polícia, e vários temas. E nós vamos tentando participar de todos e, ao mesmo tempo, tentando unificar esses processos na luta contra esse sistema capitalista. Mas o tema da indústria é muito importante, porque não tem saída. Tem sim, tem saída. Nós podemos produzir, nós podemos baratear o custo do trem e nós podemos encher o país de metrô e ferrovia. E vai ser muito bom para a população, inclusive para quem pensa no meio ambiente, para quem pensa em diminuir o gasto, por exemplo, com combustível fóssil. E fora que é o seguinte, qualquer um, pergunte em São Paulo aqui, com quem mora, eu mais ou menos moro perto do metrô de São Paulo. Quem mora perto do metrô é uma maravilha, você pega o metrô facinho e sai. E todo mundo queria ter o metrô perto. E gostaria de ter um ônibus e o metrô menos lotado, e obviamente de graça. E é possível fazer, a sociedade, aquilo que nós produzimos é possível fazer. O problema é que o dinheiro que a gente produz fica na mão de poucos. E desses poucos, boa parte multinacional que nem estão aqui, certo? De estrangeiros, multinacionais, grandes empresas. A ideia de fazer plebiscitos, de mobilizar é importante. Eu acho que a gente também não tem que ficar também assim... Estou falando isso porque é comum nos debates que eu participo, assim, mas o plebiscito não deu certo, ou fez, mas deu deu uma desaminhada assim, não deu mais empolgação, mas é assim mesmo. Se a gente reparar, eu estou contando aquela história, 2011, 2012, a gente fez várias atividades com o MPL, não surgiu nada, em 2013 estourou. Mas a gente precisa começar a criar uma massa crítica, sabe? A gente não tem que menosprezar isso. A cada atividade que a gente faz, cada movimentação que a gente vai, cada gente que a gente organiza e consegue construir, a gente está marcando pontos, vamos dizer assim, está construindo um processo, nós estamos construindo o nosso alicerce para um processo futuro. O importante é a gente marcar esses pontos, marcar essas coisas, e a gente começar a debater isso. Eu também concordo plenamente que a ideia do transporte público é mais ou menos como a saúde, porque a saúde está na nossa cabeça. Em outros países não está na cabeça das pessoas, mas no nosso país está. A gente acha que nós temos direito de ir no hospital, mesmo que você não tenha um tostão furado, e ser atendido, certo? É isso que a população deveria sentir no ônibus. Eu devo ter o meu direito de pegar um ônibus e o metrô e ser atendido. Eu não precisava ter dinheiro. Porque eu sou pobre, eu não tenho direito a usufruir do transporte. Não, eu deveria ter o direito. E o trabalhador do transporte deveria ser muito bem remunerado para fazer o seu serviço. E quem vai pagar? A sociedade. E como a sociedade é totalmente desigual, os que mais ganham deveriam pagar mais. Essa é a lógica, mas, na verdade, até os impostos, do ponto de vista prático, os trabalhadores pagam proporcionalmente mais impostos que os ricos. Está tudo invertido. E o governo Lula vai mudar isso? Não é a lógica deles, pelas alianças e por tudo que eles querem fazer. O PT está completamente rendido. A direita vai fazer, outra direita não vai também. Portanto, é uma tarefa nossa. Nós temos que protestar, ganhar os trabalhadores, ganhar a juventude. Esse tema das pautas compartimentalizadas, separadas, né? De uma certa forma, é uma necessidade e, ao mesmo tempo, é uma necessidade de unificação. É meio uma coisa e a outra ao mesmo tempo. Porque se você não separa e faz algumas pautas, as pessoas não se mobilizam de imediato por algumas pautas. Mas a gente tem uma necessidade também de unificar ela com outras, fazer com que o cara que está lutando por algum motivo, por exemplo, do despejo zero, que ele entenda que também a luta do passe livre também é uma necessidade dele, que devia também lutar junto. E aí vamos vendo quem pega, quem não pega, o que está mais no momento. Mas quando a gente tentar unificar todas essas pautas. As pautas, eu digo, dos trabalhadores, da maioria da população, contra a ganância e a riqueza, não só dos grandes empresários, porque não existem grandes empresários soltos no ar, existe até, mas existem os governos a serviço deles, ou melhor, eles, e aí tem vários governos, eles são muito espertos, eles pegam os de direita, pegam da outra, e pegam os de esquerda.
e fazem tudo, deixam tudo na mão deles. Eles financiam todos eles, os famosos bancos, né? Que financiam 7 todos os minutos, lados. Altino. Quem ganhar, está junto com eles. Portanto, é uma maneira deles ganharem muito dinheiro. Por exemplo, nos debates que está rolando aqui, uma vez eu perguntei, por que a gente não pode fazer uma campanha? Essa campanha não existe, tá? Só um comentário. Por que a gente não faz uma exigência para o governo Lula que o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal faça empréstimos a juros zero, já que o governo é do povo? Juros zero. Todo mundo que tem empréstimo privado, eu sou um deles, que tem empréstimo privado. Todo mundo que tem empréstimo privado, transfira para o Banco do Brasil e da Caixa Econômica, vão dar tarifa zero. Tarifa zero não, juros zero. E você pode trocar sua dívida por outra, mas com juros zero. Você vai pagar nada, você só vai pagar as parcelas e tal. Isso é... E por que o governo faz? Porque o governo está preso com os bancos. Porque já não é nosso? A Petrobras, por que não baixa o preço do combustível? Porque a Petrobras já faz muito tempo que é uma sociedade anônima, ou seja, tem que dar dinheiro para os investidores. Porque se o petróleo é nosso, eu baixo a tarifa na hora que eu quiser. É meu, é do povo. Por que eu não posso baixar? Porque se eu baixar a tarifa do combustível, eu barateio, por exemplo, o transporte da comida, a comida vai ficar mais barata. A gente só precisa que devolva a Petrobras para o povo, não fique na mão desses investidores que estão por trás da Petrobras. Estou falando são... E o gás de cozinha. De acordo com os técnicos da Petrobras, o gás de cozinha podia ser vendido a R$30, com lucro para a Petrobras, não sem lucro, com lucro. O problema é que é vendido a 100, 100 e pouco para poder dar dinheiro. Eu até brinco, quando você gasta 30 e poucos, quando você gasta 100 e poucos reais no gás de cozinha, lembre-se que os 70 e pouco tá dando dinheiro para os grandes investidores. Portanto, está tirando o pó para dar para o rico. É o Robin Hood ao contrário. Então é isso. E o Marco Antônio falou dessa coisa aqui, que são pequenas coisas, mas que é bom a gente marcar ponto. Numa greve de 2011 da Ferrovia, empolgada com a campanha do metrô, que depois nós fizemos em 2012 uma greve, foi daí que a gente conquistou que o metroviário entrasse na CPTM de graça e o funcionário da CPTM entrasse no metrô de graça, porque até então a gente pagava. Aí depois nós tentamos expandir, e agora os companheiros do transporte estão tentando expandir, que os motoristas de ônibus, cobradores, possam entrar no metrô e na ferrovia de graça e vice-versa. Eu acho ótimo. Mas vai ter uma briga com esses grandes empresários, porque eles não querem perder nem essas pequenas fatias da sua lucratividade. É isso, agradecer a paciência de vocês e que a gente lute por uma outra sociedade, que eu chamo de sociedade socialista. Agora, socialismo também está uma esculhambada, igual o comunismo, né? A turma diz que China é comunista, aquela porcaria não é comunista, que é um capitalismo desgraçado. A turma chama de socialista um monte de gente vendida para os grandes empresários. Eu falo socialista é socialista de verdade, é aquele que quer tirar o dinheiro dos grandes empresários e passar para a gente, que são aqueles que produzem. Isso, para mim, é socialista. Isso é o que eu defendo, é isso que nós pretendemos fazer. Isso não vai sair através de eleição de parlamentar. É bom ter os parlamentares, mas não vai sair. Só vai sair através de uma revolução. Quando a gente virar as coisas de cabeça para baixo, e aí a maioria do povo, que somos nós, um dia a gente se revoltar. Mas essas pequenas atividades importam para a gente construir esse processo, essa construção que eu estava fazendo no coletivo. Agradeço aí, vamos juntos. Perfeito, Altino. Muito obrigado. Gustavo levantou a mão, você quer fazer algum complemento? Acho que fica à vontade, a gente está no tempo ainda. Beleza. É um complemento rápido, aproveitar hoje especificamente, eu sou maranhense, né? Estou visitando minha família no Maranhão, e aí somos dois, eu tava... eu sou de São Luís. Demais. Eu sou de São Luís também, nascido e criado. Tem muito tempo que eu tô morando fora, né? Mas tô... Aí venho aqui, trouxe minha pequena também para conhecer todo mundo. E aí, eu estava aqui hoje, aqui em São Luís, estava fazendo uma atividade de formação, inclusive sobre passe estudantil e sobre modelos de tarifa zero, né? A partir do nosso oficina que chama Tarifa Zero, transporte pago pelos ricos, controlado pelo povo. E aí uma das estratégias que a galera aqui em São Luís adotou foi de criar um plebiscito também. Tô compartilhando isso porque eu acho que pode dando horizontes vários para vocês em São Carlos, só que eles organizaram um plebiscito até institucionalizado por uma brecha que deu acho que na legislação eleitoral, esses detalhes assim, eu não sei muito. Mas um desses outros exemplos que dá caldo ao longo do tempo para pressionar. Fizeram um plebiscito na eleição municipal daqui de São Luís, 90% da população defendeu a implementação de passe estudantil. Dando esse horizonte porque pode ser uma das formas de pressão institucional. Obviamente o prefeito está numa mutretagem aqui, tentando reverter tudo, ou não quer implementar, segurando, implementar o negócio mais restrito possível, mas isso gera um caldo, né? Então colocando isso de possibilidades para possíveis cartas na manga, né, de estratégias e táticas locais aí
a partir disso, para vocês que tiveram essa experiência no plebiscito popular, né? Pessoal, vale a pena trocar umas figurinhas com a galera de cá. Estava até conversando ao time com um camarada do PSTU, inclusive, que está aqui na frente do Passe Livre Estudantil aqui em São Luís, também. Então, acho que pode ser interessante vocês trocarem essas figurinhas, todo mundo, para ver, né, diferentes estratégias, etc., nessa linha parecida de plebiscito, por exemplo, né? Acho que pode ser um caminho. Mas é só isso para fechar e não alongar muito. Eu acho que foi um lembrete interessante aí nas experiências de luta. Perfeito, muito obrigado, Gustavo, aí, pela colaboração. Bom, acho que é isso, né?